Fala, minha turma! Sejam muito bem-vindos ao podcast Fisioterapia e Carreira, um podcast que é feito para você que é estudante de fisioterapia, que é profissional da fisioterapia, que está aí na batalha, buscando conteúdo de qualidade, consumir conteúdo de qualidade para poder agregar na sua carreira. Você que quer subir de nível, chegar em outro patamar profissional, aqui é o lugar, porque trazemos convidados especiais, trazemos conteúdo de valor para que você utilize e pratique na sua carreira. Meu nome é Pablo Calmon, sou fisioterapeuta e apresentador desse podcast e hoje estamos recebendo dois convidados muito especiais. Primeiramente, o nosso convidado, que é o Matheus Freire, o Próspero, que é meu amigo pessoal também, fisioterapeuta, tem um longo currículo que a gente vai apresentar já já, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, grande Pablo, agradeço o convite. Quero inicialmente parabenizar pelo projeto e você é um cara sempre buscando trazer inovações dentro da profissão. Então, aqui eu julgo que você tem uma cabeça mais à frente e trouxe co-host, tem essa nova proposta de trazer estudantes como co-host e dar a voz, de fato, e o protagonismo ao estudante. Isso é um projeto diferenciado e quero dizer que estou sempre junto com você aí, qualquer projeto que você venha a lançar, estou sempre apoiando e é uma satisfação estar aqui, grande honra e vamos lá, vamos iniciar. O prazer é meu, já que você trouxe aí a novidade que é o co-host, estamos no segundo podcast com esse novo projeto que é ter um co-host estudante de fisioterapia, porque, primeiro, que o estudante de fisioterapia ele é o futuro da fisioterapia e a gente precisa dar voz, de fato, a quem aí vai lá na frente nos representar como profissionais. E o nosso co-host de hoje é o Matheus com H. Matheus Ferreira, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado, Pablo. Primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, acho que estar com duas grandes potências aqui é um motivo de grande felicidade, assim, né? Estou aí no último ano do curso e ver pessoas como vocês reoxigena para ir mais a fundo em busca de um objetivo maior, né? Bacana. O Matheus, o Matheus Ferreira, ele é estudante, né, de uma universidade federal e a gente já percebe, né, desde quando o profissional ele é estudante, né, quando ele é estudante ainda, quando ele está iniciando a carreira, a gente já observa características de sucesso e você tem essas características. Você tem aí um mentor que é também amigo querido, que é o professor Cássio Magalhães. Um beijo para o professor Cássio, né, que esteve também comigo aí no meu mestrado. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui também. E hoje o podcast, como disse Dr. Matheus Freire, falou o seguinte: pega o quê? Um Dorflex? Papel, caneta e um Dorflex, porque vai sair daqui com a cabeça explodindo. Misericórdia. Matheus, ele tem um currículo fantástico. E não é um currículo somente acadêmico, não é isso. Eu acho que o que mais a gente prega aqui é que a parte acadêmica é muito bacana, é fundamental, a técnica é importante, mas precisamos ter habilidades, né, interpessoais, habilidades sociais, habilidades que vão além da técnica para que a gente alcance o sucesso. E uma das frases que você traz, Matheus, que é que prosperidade e sucesso é tomar a decisão. Então, esse podcast, como ele falou aqui, já pega o seu remedinho aí, já toma antes, profilático, porque vai doer a cabeça, tá? Então, nosso co-host apresenta, por favor, o nosso convidado. Com todo prazer. Então, o Dr. Matheus Freire, fisioterapeuta, pós-graduado em terapia intensiva, atuou por 5 anos dentro de unidade de terapia intensiva, pai de uma princesa, né, Matheus? Esposo de doutora Catarina, alguém que é profundamente guiado por valores familiares, né? Triatleta, maratonista, dentro da UTI, né? Descobriu a paixão pelo cuidar, né? Mas também vivenciou de perto, né, Matheus? Toda a sobrecarga psicológica e emocional que esse ambiente traz. Em um momento decisivo da vida, escolheu priorizar, né, a saúde mental, tempo, propósito, e essa mudança foi a mudança que transformou completamente sua trajetória, né?
Hoje, Dr. Matheus Freire é treinador financeiro, conhecido como o Próspero, e se posiciona, né, aí na internet. Fala pouco sobre dinheiro, né, Matheus? E muito sobre decisões, comportamento, estilo de vida, liberdade. E não é à toa que se tornou uma grande referência para profissionais que querem prosperar sem perder saúde, valores e, acima de tudo, propósito. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Porque o cara é brabo. O cara é triatleta, maratonista. A manhã dele, eu acho... Matheus, ele é um dos caras mais disciplinados que eu conheço. É um dos caras mais disciplinados que eu conheço. É um cara que ele bota uma coisa na cabeça e faz. Ele bota na cabeça que vai fazer uma série de lives e faz uma série de lives. Bota na cabeça que vai correr... Quantos quilômetros que você correu da última vez? Rapaz, eu tava treinando pra ultramaratona, né? De 50 quilômetros. Misericórdia, eu não falo nem de carro. Até de carro é cansativo. Até de carro é cansativo. E o cara faz isso correndo, sensacional. Um dos caras mais disciplinados que eu conheço em alimentação, em estudo, na profissão, em tudo. É muito disciplinado. E eu queria, né, Matheus, que você já desse as saudações e já trouxesse um pouquinho do que é que você vai falar aqui nesse podcast. Então, eu já quero começar com você falou sobre disciplina e a primeira frase que me veio à cabeça, um tanto quanto polêmica, é a seguinte: o pobre, ele adora o prazer e o rico, ele adora a disciplina. Então, como o podcast a gente vai falar sobre finanças, vamos falar sobre mentalidade, então já vamos iniciar com essa alfinetada. Eu acredito que o que separa de onde a gente está para onde a gente quer chegar é a sua capacidade de se distrair menos. Perfeito. Então, renunciar prazeres. Exatamente. A gente vai falar bastante sobre isso e eu acredito que a disciplina, o foco é fundamental para você, de fato, alcançar os seus objetivos. Matheus, você é fisioterapeuta, né? Trouxe aqui o seu currículo, que você tem aí uma formação na área de terapia intensiva, você trabalhou durante um tempo na área de terapia intensiva, hospital, viveu aquela intensidade que muitos querem viver, né? Então, eu acredito que muitos estudantes querem, né, entrar no mercado de trabalho, principalmente na área hospitalar, e querem viver talvez essa emoção, querem estar em 2 hospitais, 3 hospitais às vezes. Só que tudo isso tem um preço, né? É muito bacana você ganhar dinheiro, é muito bom, mas você viveu um contraste entre a intensidade do cuidado da UTI e a intensidade emocional. E a intensidade emocional tanto de você viver aquele momento da UTI, principalmente na fase da pandemia. Então, quem viveu a pandemia, se você não trabalhava em hospital, você já viveu uma pressão emocional absurda só por ser a pandemia. E quem estava na linha de frente, então, viveu uma intensidade descomunal. Aí eu queria saber, qual foi o ponto de virada em que você percebeu que a prosperidade não era apenas questão financeira, mas que era uma questão de saúde mental e qualidade de vida? Quando é que você percebeu que foi a virada de chave? Perfeito. Antes de responder, você estava falando em relação aos anseios do estudante e me veio à cabeça logo no meu primeiro SN. Eu sonhava em dar plantão de noite, né? Quando eu saí logo da faculdade e comecei a trabalhar em hospital, eu já estava, meu Deus, quero começar a dar plantão de noite, quero começar a fazer 24 horas. Para mim isso era era um sonho, era um status. sonho, uma conquista, exato, um status. E eu achava muito legal, só que como você falou, tudo tem um preço. Eu trabalhei, chegou uma época na pandemia que eu cheguei a trabalhar em 3 hospitais simultaneamente. Estava tudo caminhando bem, eu cuidava das pessoas. Por trabalhar em 3 hospitais, querendo ou não, o salário, no final das contas, era um bom salário. Se aí você for parar para analisar, a renda média por família no Brasil é por volta de R$8.000. Trabalhando em 3 hospitais e também atendia a domicílio, eram 4 trabalhos, eu fazia mais do que
eu sozinho fazia mais do que R$ 8.000. Então, uma pessoa olhando de fora, não, tá muito bom. Você fazer mais de R$ 8.000 de uma renda per capita familiar na conjuntura do país. Só que não estava valendo a pena, porque eu estava ficando doente. Eu estava perdendo saúde emocional. Então, naquele momento, eu comecei a me questionar. Vieram vários questionamentos e também, paralelo a isso, uma revolta interna dentro de mim. E aí, o que é que eu comecei a observar? Eu vi pessoas com muito dinheiro, deitado numa cama de UTI, clamando por vida. E naquele momento, essas pessoas falavam de princípios, de valores, de família. E eu via pessoas do outro lado, profissionais, colegas, perdendo saúde em busca do dinheiro. Olha que paradoxo. E eu era essa pessoa, eu era esse profissional. E aí eu começava a pensar e me vem a frase do Siddhartha Gautama na cabeça, que é o Buda. Ele falava, os seres humanos são engraçados. Eles passam a vida perdendo saúde em prol de juntar dinheiro e no final da vida perdem o dinheiro tentando recuperar a saúde. E era isso que eu estava vendo, era isso que eu estava enxergando na minha carreira. Para vocês terem noção, chegou em um determinado momento em que, no auge das 3 escalas de plantão, fazendo 72 horas, 60 horas de plantão, eu comecei antes dos plantões ficava muito taquicárdico, começava a me coçar todo, região interna de braço, joelho, perna, ficava com urticárias. Minha esposa até brincava comigo, falava que eu estava com energia a trabalho. Com alergia a trabalho? Alergia a trabalho. Você está com alergia a trabalho. Rapaz, é brincadeira uma coisa dessa. Eu vou sair de casa hoje, só volto daqui a 3 dias e você me falando que eu tô com alergia a trabalho. E aí, toda essa situação, eu comecei a refletir. Tem um grande filósofo austríaco chamado Viktor Frankl. Ele é um neurologista que ele passou por boa parte da vida em campos de concentração. Perdeu toda a família naquela época com a questão de Hitler, né, do Holocausto, enfim. E aí ele escreveu um livro chamado Em Busca de Propósito. E nesse livro ele fala assim: todo ser humano, ele suporta qualquer como se tiver um porquê. Aí você falou sobre, só fazendo um paralelo, sobre ser maratonista, sobre ser triatleta. Eu gosto muito de distâncias longas, justamente por conta dessa frase. O ser humano suporta qualquer como se tiver um porquê. Só que naquele momento, pesando os prós e os contras, eu vi que não fazia sentido. Eu já não tinha mais porquê estar naquela rotina. Perdendo saúde física, perdendo saúde mental. Eu já não treinava mais, já não me alimentava bem, já não passava mais tempo de qualidade com minha família. Teve uma vez que nós fomos para um resort, eu, minha esposa e minha filha, e elas curtiram o resort e depois do almoço eu dormi a tarde toda. Não curti. Teve vezes que eu viajei com minha esposa, teve uma vez que eu fui para a Praia do Forte e depois do almoço eu dormi no banco da praça. Tem uma foto, minha esposa ainda brincando assim comigo. Para aqui veio, viajou para curtir e tá dormindo. Então até que ponto isso começou a valer a pena? Eu olhava para o lado, via colegas da minha idade tomando remédio controlado. Então eu percebi que se eu não tomasse uma decisão naquele momento, eu poderia ser só mais um que estava tomando remédio controlado, jovem, com vários problemas. Então eu percebi que eu já tinha estratégia, eu já tinha um plano, eu já sabia por onde é que eu iria caminhar e eu tomei a decisão. Eu entendia que os meus resultados só dependiam de mim. Isso se chama autorresponsabilidade. Independente do que acontecesse naquele momento, eu sabia que eu ia ter resultado porque dependia de mim. E aí eu tomei a decisão de sair dos hospitais e caminhar para a área do treinamento financeiro. E foram esses pontos que me fizeram analisar e tomar essa decisão de fato. Imagino que essa vida, né, que você trouxe aí, foi esse paradoxo, né?
em ser um profissional da saúde, está cuidando de vidas em estado crítico, mas a sua vida em si não está uma vida saudável, né? Também está em estado crítico, tomando medicamentos, sem dormir direito, em busca do dinheiro. Você até citou o Buda, né? Com a frase, né? Que é muito emblemática, marcante, profunda, e que de fato é isso. Muitas vezes, se a gente não tem um propósito de vida, se a gente não busca um porquê, muitas vezes entramos num modo automático em busca do dinheiro, e o dinheiro em si, ele não é um propósito, né? Ele não é um propósito, ele é um meio que, se você entende que o dinheiro, ele é uma energia, ele é um meio em que ele potencializa a sua chegada até o propósito. Então, lógico que ter dinheiro é muito bacana, todo mundo precisa pagar boleto ou você desfrutar de prazeres da vida que o dinheiro pode proporcionar. Mas você não pode ter o dinheiro como um propósito. Eu acho que isso que ficou claro. E aí chegou um momento que você ficou doente, correto? Perfeito. Ficou doente e não fazia sentido você estar doente cuidando de pessoas doentes. E aí você tomou uma decisão. Mas que decisão foi essa? A decisão, de fato, foi pedir demissão dos hospitais em que eu trabalhava. Eu trabalhava em 3 hospitais. Inicialmente eu pedi demissão de 2. Fiquei trabalhando em um hospital na escala de 24 horas. Então eu dava uns 5 plantões no mês. E nesse momento eu comecei a, de fato, a estudar mais, dedicar mais tempo ao mundo dos investimentos. Porque eu já investia. Então eu passei a olhar, a enxergar uma oportunidade que o mercado estava me dando, porque a maioria das pessoas, nós vivemos em um país onde 80% da população é endividada. Então, a educação financeira é um dos grandes calcanhar de Aquiles, né? Então, as pessoas ao meu redor, que já me conheciam, já me viam como referência na área financeira. Mateus, vou trocar de carro, o que é que você acha? Financio, faço consórcio? Algumas pessoas que já investiam. Mateus, e aí essa ação, o que é que você acha? Quais são os indicadores que você usa para analisar se uma ação é boa ou ruim? Então, a partir daí eu comecei a enxergar uma possibilidade de transição de carreira, de fato. Porque se as pessoas já me veem como referência, por que não monetizar esse propósito de ser um treinador financeiro? Bacana. E aí, de fato, foi quando eu pedi demissão dos hospitais e comecei a focar nessa área, estudar bastante, fazer cursos, mentorias, viajar em busca de conhecimentos, porque aqui na Bahia, Salvador, é muito precário. Hoje em dia a gente ainda tem pessoas falando sobre investimentos, mas poucos eventos falando com temas de fato nichado para o mercado financeiro. Você vê até eventos com desenvolvimento de mentalidade, enfim, mas não investimentos propriamente dito. Então viajei bastante em busca desse conhecimento e não mudo. Eu costumo falar que uma das principais decisões que eu tomei na minha vida não foram nem as decisões de pedir demissão dos hospitais. Foi a decisão de começar a investir lá em 2018. Porque também quando me falaram sobre o mercado financeiro a primeira vez, eu falava, rapaz, isso é loucura, você vai perder dinheiro. Eu não tenho coragem. Porque toda a minha referência era o que eu via na televisão. Quando eu falo sobre investimento na televisão, o quê? São sempre notícias ruins, né? Não sei quem, famoso, investiu numa pirâmide de criptomoedas que prometia 10% ao mês, só passa isso. Uhum. Então, na minha cabeça, era a referência que eu tinha. E aí, quando me foi apresentado, um amigo falou, velho, eu vou começar a investir, tem um outro amigo meu que tá fazendo dinheiro. Eu falei, velho, você tá louco. Eu não coloco meu dinheiro aí, não. Bacana. Em relação à sua vida ainda, isso ainda me chama muita atenção. Porque talvez o relato que você trouxe aí, muitas pessoas se identificam, né? De que você estava doente emocionalmente, cuidando de outras pessoas. Eu acho que muita gente deve se identificar, mas o que eu quero trazer aqui, a gente até como responsabilidade de sermos comunicadores,
A gente não está dizendo que o hospital é ruim, tá bom? Fique bem claro isso. O hospital não é ruim. A gente não está dizendo que saia do hospital se você está sobrecarregado. A gente não está falando isso, tá bom? A gente está trazendo um exemplo de vida de uma pessoa que percebeu o seu momento e que tomou uma decisão. E aí, de fato, se você se conecta e se percebe nesta situação, aí é importante que você reflita sobre sua vida e veja quais decisões você vai tomar daqui para frente, tá bom? Mas, de forma alguma, estamos trazendo o conceito de que trabalhar em hospital é ruim, de que trabalhar em hospital é algo negativo, né? Perfeito, perfeito. Só fazendo um adendo aqui nesse comentário, e desculpa te interromper, é importantíssimo você fazer esse comentário porque muitas pessoas interpretam dessa forma, como se trabalhar em hospital fosse ruim. Como seres humanos que não somos autorresponsáveis na maioria das vezes, nós sempre terceirizamos. O trabalho no hospital é ruim. Mas aí, de quem foi a escolha? Trabalhar em 2, em 3. Não foi minha? Da mesma forma que eu escolhi, eu não posso ficar reclamando. Eu optei por sair. Então, não é o trabalho em hospital que é ruim. A sobrecarga de escalas é ruim. Eu costumo falar que eu sou uma outra pessoa por conta do trabalho em UTI. Eu comecei a dar valor sobre as coisas simples da vida. O simples ato de você acordar na sua casa, na sua cama, é motivo de agradecer. E hoje em dia a palavra gratidão é usada assim de forma muito banal, né? Mas no hospital eu, de fato, aprendi a exercer a palavra gratidão. Não só em falar, mas ter como um princípio me comportar com um comportamento de gratidão. E, enfim, é um trabalho que de fato moldou completamente o meu caráter. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente porque eu passei 5 anos em UTI. Quando algum aluno me pergunta em relação ao hospital, alguma pessoa fala, velho, é muito bom. Você vai sair de lá outra pessoa. Você vai sair dando valor a coisas de fato que merecem valor. E não é dinheiro. Eu acredito que muito do meu discurso sobre o dinheiro não é um fim, as pessoas têm a cabeça muito no dinheiro, veio, de fato, da minha experiência hospitalar. Porque quando eu via gente endinheirado na cama, eu não via ninguém preocupado falando, ai meu Deus, o meu dinheiro. Eu não via ninguém falando, ai meu Deus, era para eu ter dirigido o meu carro outras vezes, era para eu ter ido na minha casa. Nunca vi. Eu sempre via pessoas falando sobre família. Eu sempre via pessoas falando, era para eu ter me alimentado melhor. Então, assim, o que é que eu acho do hospital? É você entrar e saber o momento de sair. Ainda nesse tema, nosso co-host Matheus Ferreira tem uma pergunta. Vou começar falando assim, que eu acho que sua fala ela vem para preencher uma lacuna, né? Assim, hoje existe uma lacuna que no final da graduação a gente não consegue ver qual caminho que vai. Então, o discurso e a pressão social é muito sobre o dinheiro mesmo, assim, né? Então, essa sua fala vem para preencher uma coluna. Então, é por isso que, por exemplo, o recém-formado ele vai já em busca do máximo de plantões e de escalas que ele achar ali, né? Justamente findando buscar o dinheiro. Então, é toda uma pressão social que existe. E na graduação, enfim, nos ensinos, a gente, enfim, o profissional ele não aprende, né, a como administrar essa sua carreira. E como você falou, em relação que o dinheiro não é o único, né, fator que a gente tem que estar ali no direcionamento. E aí você traz que hoje nas redes sociais, nos espaços que você fala muito pouco, inclusive sobre dinheiro. E muito mais sobre comportamento, sobre decisões, sobre estilo de vida, né? E aí eu te pergunto, na sua visão, qual é o erro, né, de mentalidade mais comum que impede profissionais de alcançarem a prosperidade, né? Mesmo aqueles que hoje já ganham bem na sua área de atuação. Perfeito. Só completando a sua fala, eu entendo essa pressão social sobre a questão do dinheiro. O dinheiro é importante, eu não estou aqui menosprezando. O dinheiro é importante, não sou hipócrita a esse ponto. Até porque minha vida hoje é muito melhor, porque eu tenho muito mais dinheiro do que quando eu tinha antes, né? Mas, para além do dinheiro, eu também tenho outras coisas que a gente vai comentar depois. Mas só que
A grande questão também é você procurar muito o dinheiro e, por exemplo, negligenciar a simples habilidade de gerenciar. E aí você vai virar aquele meme da internet que é uma pessoa correndo, que tem um pedaço de pau assim com o dinheiro empendurado e você correndo sempre atrás do dinheiro. Se você não olhar outras habilidades importantes para você desenvolver, para que esse dinheiro venha de forma constante e de forma crescente na sua vida, né? Mas, respondendo a sua pergunta, é um pecado atual, né? As pessoas associarem sucesso, associarem prosperidade com o dinheiro. Só que tem um estudo interessante de Daniel Kahneman, não sei se vocês já ouviram falar nele, é um autor que eu gosto muito. Ele fez um estudo com centenas de milhares de norte-americanos e nesse estudo ele percebeu que havia uma correlação positiva entre renda e bem-estar nos americanos que ganhavam até $75 mil por ano. O que é que isso quer dizer, Matheus? Não entendi nada que você falou. O que é que isso quer dizer? Que até $75 mil por ano é o dinheiro que você precisa para suprir as suas necessidades básicas, segundo lá a pirâmide de Maslow, né? Que é segurança, moradia, estabilidade profissional, estabilidade financeira. Que depois disso aí, o dinheiro vai impactar pouco na sua felicidade. Então, o que é que isso quer dizer, Matheus? Vamos lá, a gente está respirando aqui. Você está lembrando que tem oxigênio? Não. Eu não fico pensando, ai meu Deus, estou respirando que eu preciso de oxigênio. É uma coisa natural, uma coisa que flui. Quando é que a gente lembra que existe oxigênio? Quando falta o ar. Quando falta o ar, quando a gente precisa. Você vê um paciente entrando em franca insuficiência respiratória, ou então quando você faz um treino exaustivo. Nada importa a não ser respirar. A não ser respirar. Quem é que fica pensando o tempo todo em dinheiro? Quem não tem. E vai continuar pensando. E vai continuar buscando e vai continuar sem ter. Então esse estudo de Daniel Kahneman, ele é um estudo que faz muito sentido para mim. Faz muito sentido para mim. E eu vejo, tem um filósofo estoico, ele fala que o problema do ser humano não é falta de dinheiro. O problema do ser humano é o excesso de desejos. E nós vivemos no mundo capitalista, no mundo digital, onde as empresas gastam trilhões de dólares anuais para que você confunda, né? Para que você confunda o que é necessidade e o que é um desejo. Você tem um desejo, quando você abre o Instagram, esse desejo ele se torna automaticamente necessidade. E aí Pablo cita algumas passagens bíblicas aqui, ele fala sobre a Bíblia como manual da vida. Eu também tenho a Bíblia como manual da vida. E no episódio anterior ele falou sobre Salomão. E aí tem uma passagem lá em Provérbios, escrito por Salomão, que fala assim: o insensato gasta tudo que tem. Então, esse é um dos problemas comuns, tá? Falar que existe apenas um, estaria sendo errado na minha fala, porque isso é uma questão multifatorial. Para mim, uma outra coisa, um outro problema comum na mentalidade é a pessoa ignorar o princípio da temporalidade. O que é que isso quer dizer? É você abdicar de um prazer que você quer agora em prol de um benefício maior no futuro. Existe um estudo do Marshmallow, que é um estudo que pesquisadores colocaram crianças dentro de uma sala e deu um marshmallow para a criança. Colocou um marshmallow assim na frente e falou: é o seguinte, tem esse marshmallow aí, eu vou sair, 15 minutos depois eu vou voltar. Se você não comer o marshmallow, você vai ganhar outro. Se você comer, você não vai ganhar. E aí ficava uma câmera filmando. Tinha criança que cheirava, lambia e ficava tentando se controlar, não conseguia comer o marshmallow. E poucas crianças conseguiram não comer. Quando esses pesquisadores voltaram, deram um segundo marshmallow e eles fizeram um follow-up de 30 anos nessas crianças. E eles perceberam que as crianças que não comeram marshmallow lá no passado, essas crianças tinham melhor qualidade de vida, tinham melhores salários, tinham famílias estruturadas. Então, ignorar o princípio da temporalidade, do lapso temporal é importante.
As pessoas têm desejos imediatos. Então, para mim também esse é um erro comum de mentalidade. Caramba, né? Pesado, né? Então, eu acho que a falta de propósito é uma grande limitação, né? E eu acho que as pessoas talvez não saibam de fato o seu propósito. Isso é mais comum do que a gente pensa. Porque muitas pessoas confundem, inclusive, a profissão como propósito, e não é necessariamente isso. Você teria como definir para a gente o que seria um propósito? Porque a gente trabalha, lógico, com um propósito, mas o resultado, né, disso é um retorno financeiro do seu trabalho, ok? Mas o motivo que te faz trabalhar, o motivo que te faz acordar, não é o dinheiro, ou não, pelo menos não deve ser o dinheiro. Então, aí que entra a questão do propósito, né? Então, o que é um propósito exatamente? Para que a gente entenda e as pessoas virem essa chave. É interessante essa pergunta, porque assim como o dinheiro, eu não acredito que o propósito é fim. Eu acredito que o propósito ele é meio, ele é caminho. Porque observe, eu acho que isso aconteceu inclusive lá em casa com minha esposa. Ela acordava, meu Deus, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Eu estou muito triste aqui, eu não sei qual que é o meu propósito, e vivendo nessa busca do propósito. Eu falei até isso aqui mais cedo. Se você vive na busca do dinheiro, você vai continuar vivendo na busca do dinheiro e não vai ter o dinheiro. Se você vive na busca do propósito, eu acredito que é a mesma coisa, porque o propósito não é fim. O propósito ele é um meio. Então, se você não tem um propósito, acredite que dá para começar dando o primeiro passo, que seu propósito é ser melhor a cada dia, que você mesmo. Porque você sendo melhor a cada dia, você vai se destacar e você vai ser referência, nem que seja para seu vizinho, para seu irmão, para seu pai. E eu acredito que todos nós viemos aqui para nos melhorarmos e melhorar a vida de outra pessoa. Para mim, o conceito de sucesso e de propósito é o seguinte: se eu passei aqui nessa terra e não ajudei uma pessoa a viver melhor, para mim não fez sentido. Então, para mim o propósito é esse. Meu propósito e o propósito de todas as pessoas aqui é aprender a sermos seres melhores todos os dias e ajudar outras pessoas. Através de algo, independente de profissão. Você tem talvez uma habilidade, você comunica bem, então talvez através da comunicação você melhore a vida das pessoas. Se você é um excelente fisioterapeuta, de alguma forma você encontrar o propósito. Às vezes você já vive o propósito e não sabe. Que foi o caso da minha esposa, como eu falei. Ela vivia o propósito, estava debaixo do nariz dela, e o fato de só buscar, só achar que não estava vivendo, fazia ela não enxergar. Perfeito, perfeito. Exatamente. E às vezes as pessoas atrelam muito o sucesso ao retorno financeiro, né? E muitas vezes, vou trazer o exemplo aqui de a própria irmã Dulce, né? A própria irmã Dulce, ela tinha um propósito muito forte. Ela precisou muito do dinheiro. Exatamente. Ok? E ninguém é hipócrita. Ela precisou muito do dinheiro, de doações, né? Enfim, doações de bens, doações de dinheiro para poder cumprir o propósito dela. Mas o dinheiro era um meio. O propósito dela era mais servir. E ela fez isso muito bem. Então ela tinha um propósito, mas ela não buscava o dinheiro em si. Eu trouxe aqui o exemplo de uma... hoje ela é considerada santa, foi beatificada, ok? Ela tinha um propósito, posso dizer até mais, não sei se religioso, mas tem uma palavra que é voluntária, né? Algo que de fato ela não pretendia mesmo ter retorno financeiro em si. Porém, o dinheiro faz parte, né? E o dinheiro ele foi um meio para que ela conseguisse ter esse império de ajuda, de amar e servir, que hoje é, por exemplo, as obras sociais Irmã Dulce, né? Ajuda muita gente. Impacta, talvez no país inteiro, no Nordeste com certeza, talvez no país inteiro, inclusive virou história, virou filme, né? Sim. E aí, isso fica muito claro, né? Para que as pessoas elas tenham um propósito dentro, inclusive, da sua profissão. Faça essa reflexão, o porquê você acorda. O porquê você acorda, levanta e vai para o hospital atender? É de fato por um propósito ou você vai por obrigação?
Se você está indo por obrigação ou só pelo dinheiro, por exemplo, só porque você tem um boleto para pagar, você tem que refletir. Não estamos sendo hipócritas porque a gente precisa do dinheiro, mas precisa de um motivo a mais do que o dinheiro. Porque se um dia o dinheiro acabar, e aí, como é que está a sua vida? Né? O dinheiro pode acabar, o dinheiro é um bem que tem fim, né? Mas se você tem um propósito que vai além disso, além do dinheiro, um dia que se você não tiver dinheiro, por exemplo, o propósito ele não morreu. Sim. Você vai criar novas estratégias para o cumprimento do seu propósito. Perfeito. E nem associar a questão também do propósito ao trabalho, né? Eu tenho um aluno que, uma das mentorias que eu dou, na segunda aula, a gente fala sobre propósito. E ele falou que o propósito dele, ele é enfermeiro do Albert Einstein, inclusive. E aí ele falava que um dos propósitos dele era, de fato, a profissão, gerenciar a equipe e tal. E dentro do hospital eu falei, vem cá, Deus me livre e guarde. Bater na mesa, aconteceu alguma coisa no hospital e você perdeu seu corém. Acabou seu propósito? Aí ele, acabou o chão dele. Porque as pessoas de fato associam muito dinheiro a propósito, né? E só fazendo um adendo, uma outra coisa em comum que você falou, que grande Pablo falou, é que em relação a, por exemplo, Irmã Dulce, uma crença muito forte, e eu percebo essa crença muito nos brasileiros, é achar que ter dinheiro é uma coisa ruim. Ou a pessoa que tem dinheiro fez algo errado. A pessoa que tem dinheiro é envolvido com coisas erradas. E o dinheiro é importante. O próprio Jesus Cristo tinha um tesoureiro. Uhum. Exatamente. Se você não tem dinheiro, por que você não vai ter? Por que você vai ter um tesoureiro? O próprio Jesus Cristo tinha um discípulo oculto chamado José de Arimateia, que era um cara de muitas posses. Exatamente. Que patrocinava o ministério. Muitas mulheres da elite também patrocinavam o ministério de Jesus. Patrocinavam o ministério de Jesus. Então eu vejo, já tive algumas discussões com religiosos, porque religião fede. Para mim, religião fede. Eu não tenho religião, mas eu sou um grande temente a Deus, né? E temer a Deus significa extremo respeito. Uhum. Né? Então, já vi religiosos falando sobre isso. Bilionários não deviam existir, Jesus Cristo andava descalço e não precisava de dinheiro. Eu falei, como não precisava de dinheiro? Tinha tesoureiro no ministério, tinha o próprio discípulo oculto, José de Arimateia, o próprio Nicodemos, que era um fariseu, um dos maiores fariseus, ajudou Jesus Cristo, porque não teve coragem de renunciar a tudo que ele construiu. Perfeito. Enfim, perfeito. Sobre isso. Perfeito. Sensacional. Nosso co-host tem mais uma pergunta? Tenho sim. Matheus, tua mudança de carreira, vamos voltar nela aí, exige muita coragem, né? Então, muitos profissionais hoje vivem presos no medo mesmo de abandonar o caminho, né? Que enfim, consolidou, ou que já conhece, ou até mesmo que já estão ali acomodados, né? Então, o que você diria hoje para alguém que precisa mudar, mas ainda não entende que a prosperidade também é uma decisão? Maravilha. Muitas vezes nem precisa de coragem, sabia? Nem precisa de coragem, porque eu vejo muitas pessoas postergando decisões esperando ter coragem. Muitos desafios que eu faço, por exemplo, para mim, até hoje, é desafiador nadar em águas abertas. Eu não tenho coragem, eu só vou lá e faço. Porque as pessoas acham que o antagônico à coragem é o medo. Ou o antagônico ao medo é a coragem, só que não, na verdade é a ação, né? Ação. Sem dúvida. É ação. Então, muitas vezes nem precisa nem de coragem, eu só estava mesmo com a revolta interna e sabia que aquilo ali não era para mim, não. Eu merecia muito mais, eu estava muito doente, ia ficar muito doente, como eu tenho um porquê não ficar doente, eu tenho uma família, né? Não dava para continuar ali. Mas enfim, vamos lá, o que é que eu diria a essas pessoas? Se você sabe o que você precisa fazer e não faz, não é por falta de coragem, não é por falta de qualquer que seja outra coisa que nós possamos falar aqui, é por falta de consciência. Vamos lá, existem 3 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é a consciência disfuncional. É aquele profissional ou aquela pessoa que ela só reage às situações.
ela vive de condição. E o famoso apaga-incêndio. É o famoso apaga-incêndio, ele só reage, né? Acontecer alguma coisa ali na UTI, ele está sempre reclamando, ele está sempre reagindo, né? Ele, quando é para reclamar, ele não reclama, de fato, com a pessoa que é para falar. Eu já vi diversos episódios dentro da UTI, quando chegava a coordenação e falava, tem alguma coisa que vocês estão insatisfeitos nesse momento? Todo mundo ficava calado. Aquela pessoa que fala, sabe como é? Pelo menos aqui eu recebo direitinho, paga todo mês certinho. Pelo menos aqui eu tenho férias. Pelo menos aqui eu tenho 13º. Essa pessoa ela tem um nível de consciência disfuncional. Essa pessoa ela nunca vai tomar uma decisão. Exatamente. Ela vai reclamar de tudo, né? Essa pessoa, ela... Como é que eu posso falar? O problema dela não é falta de dinheiro. O problema dela é que ela fica escondida dentro da menor versão dela. Esse é o grande problema. Ela fica desconfortável na zona de conforto. Exatamente. Exatamente. Qual que é o segundo nível de consciência? É o nível de consciência relativo. É o nível de consciência relativo. Nesse nível de consciência, as pessoas, elas sabem que precisam mudar, mas elas ficam contando histórias que justifiquem o posicionamento dela naquele lugar, né? Fica se anestesiando, tomando doses homeopáticas de analgésico. Com o quê? Com desculpas, né? É aquela pessoa, eu vejo muitas pessoas entram em contato comigo para melhorar a vida financeira. Olha que paradoxo. Entrei, não, Matheus, eu sou todo desorganizado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente apresenta toda a estrutura da mentoria, dá garantia na mentoria. Faz sentido para você? Não, Matheus, faz muito sentido, é isso que eu preciso. Mas olha só, eu vou me organizar para começar a fazer a mentoria. Aí eu falo, como é que você vai se organizar financeiramente para tomar a decisão de se organizar? Essa pessoa ela tem um nível de consciência relativo. E a maioria das pessoas estão nesse nível de consciência. E esse é o perigo. É aquela pessoa que está sempre contando uma desculpa para justificar o fracasso dela. Sim. E tem um nível de consciência pleno. Nesse nível de consciência pleno, é aquela pessoa que faz o que tem que ser feito, né? Emocional, espiritual, razão, ação, tá tudo alinhado. Independente do que aconteça, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu não vou, por exemplo, eu não sou bom com tecnologia. Então eu não tenho Instagram, por isso que não posiciono minha empresa no Instagram. Se eu não estiver disposto a investir em, por exemplo, uma agência de marketing, e eu tenho um nível de consciência pleno, e eu não lido bem com tecnologia, eu vou aprender. Perfeito. Porque eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então eu digo a essa pessoa exatamente isso. Qual que é o seu nível de consciência? Pronto. Mas durante sua trajetória dentro da UTI, né, você trouxe aí sua trajetória. Em algum momento, em quais desses níveis de consciência você passou aí, que você trouxe agora? Todos. A gente está passeando em todos esses níveis de consciência a todo momento, porque temos diversas áreas na nossa vida. E nem todas as áreas da minha vida são desenvolvidas, né? Sim. Então, em determinada área eu tenho um nível de consciência disfuncional. Então a gente passeia por todos. Agora, pegue a área que você quer desenvolver mais e veja qual que é o seu nível de consciência e desenvolva essa área. Perfeito. Entendeu? Então, a todo tempo a gente está passeando nesses níveis de consciência. Eu quero trazer de novo aqui a conversa, Matheus, porque isso eu acho que muita gente vai se conectar. Já se conectou e eu quero trazer de novo à tona sobre você trabalhar, ficar doente por conta do trabalho. Na pandemia ficou muito conhecido a síndrome de burnout, né? Não sei a pronúncia perfeita, mas a síndrome de burnout, que é associada a um quadro psicológico, né? De tensão por conta do trabalho. Então, as pessoas adoeceram mentalmente, né, por conta da pressão existente no trabalho, enfim. Você acha que
lógico que não somos, e você não é um especialista da área, né? Mas você acha que a falta de propósito contribui de alguma forma para que as pessoas elevem o seu nível de ansiedade e entrem num estado doentio mesmo, né? Um quadro deficitário mesmo? Você acha que isso tem uma associação? Eu tenho certeza, porque observe, as pessoas que vivem no propósito são pessoas que, ao meu ver, tá? Na minha concepção, dentro da minha experiência, eu só passei a viver o meu propósito quando eu entendi a minha identidade. O que é isso, Matheus? O que é entender sua identidade? É, de fato, saber que eu sou imagem e semelhança de Deus e que dentro de mim tem uma força poderosa divina. E eu posso alcançar tudo o que eu quero. Eu posso materializar tudo o que eu quiser. Obviamente não é no meu tempo. Mas eu posso. Lá em Gênesis 1:26, Deus fala: façamos o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança, e governe sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre o gado da terra. Ele ainda fala sobre todo réptil que rasteja, que na minha interpretação, aí é o medo. Ou seja, o governo também deve vir sobre o medo. Então, se a gente não ativa a nossa identidade primeiro, talvez a gente não viva o nosso propósito. E se a gente não vive o nosso propósito, por exemplo, se eu continuo lá no hospital, o que é que eu vejo? A maioria das pessoas que eu via, a maioria dos colegas que estavam no hospital, a maioria estavam insatisfeitos, mas a maioria achava que só tinha aquilo ali para fazer. Eu só sei fazer isso aqui, eu preciso ter o meu certo, eu preciso dar essa estabilidade. Então fica difícil, de fato, essa pessoa que não tem essa visão que eu tive, no sentido de os meus resultados só dependem de mim. Então eu vou sair daqui, independente de qualquer área que eu vá seguir, eu vou ter resultado, porque isso é uma coisa que depende de mim, é uma coisa que eu controlo. Obviamente não é no tempo que eu quero, porque até eu chegar aos resultados que eu tenho, e não é nem a sombra do que há de vir, muitas coisas aconteceram, né? Deu muito mais errado do que certo, inclusive. Então, é difícil você pegar uma pessoa que não tem identidade e falar, não, eu vou assumir esse risco. É difícil você pegar uma pessoa que, por exemplo, não tem fé em Deus e falar, não, de fato eu vou assumir esse risco. Eu vou fazer acontecer. Então, para mim, está intimamente ligado. Porque crer em algo é um propósito, né? É um propósito. Para mim, então, está intimamente ligado a pessoa que chega ao ponto de ficar doente pelo trabalho, não conseguir tomar uma decisão de sair desse trabalho, ou fazer, não precisa nem sair, ou fazer qualquer outra coisa que venha a melhorar essa condição, porque às vezes você não precisa nem sair, mas às vezes você chegar ao seu responsável direto. Eu tive um mentorando que ele estava muito com o estresse emocional muito elevado por conta do salário que ele estava ganhando. Ele não mora nem aqui, ele mora na Europa, mora na Suíça. E aí ele fala, velho, tal. Eu falei, você já conversou com seu chefe? Não. Eu falei, converse com seu chefe, traga argumentos que você merece um melhor salário. E aí, assim foi feito. Ele conversou com o chefe, teve aumento. Nem precisou sair do trabalho. Mas você vê, ele estava com estresse emocional alto pelo simples fato de nem ter ido conversar com o chefe. Então, observa também que tem muita gente que não tomam atitudes. Só ficam naquela zona do conforto reclamando. Eu acho que, novamente, aqui é importante a gente trazer clareza, Matheus, porque com o mundo digital, né, as pessoas entendem da forma que quer entender, né? E é muito importante que traga a clareza que o que para mim ficou muito claro, que o Matheus, ele não está dizendo que você quem sofre de ansiedade, quem tem algo psicológico envolvido na sua vida, que é uma pessoa desregrada na vida, que não tem propósito na vida, mas é importante que você reflita. É importante. Na verdade, a falta de propósito, sim, está relacionada e pode ser um dos pontos que está contribuindo para ter esse quadro, né, de ansiedade, de
antecipar emoções, antecipar vivências, experiências que ainda não aconteceram. Mas é importante trazer isso, trazer a clareza disso, que não é brincadeira, você deve procurar ajuda, mas dentro dessa ajuda vale a pena você refletir qual propósito você está vivendo. Se você está vivendo o seu propósito, o porquê você acorda todo dia, se o que te faz mal, o porquê ainda você não tomou a decisão de abandonar o que te faz mal. Apenas reflexões, traga isso à sua consciência para que você tome decisões mais assertivas. Né? Perfeito, perfeito. 95% das depressões são depressões emocionais, né? Apenas 5% são depressões fisiológicas. Então, o que é que isso quer dizer? Obviamente, como o Pablo falou, é importante buscar ajuda de um profissional. Eu não sou esse profissional qualificado para isso, mas que se o fato da depressão ser emocional, porque tem jeito. Eu estudo muito sobre neurofisiologia e tem um psicólogo chamado Adler, esqueci o sobrenome dele. E ele tem uma linha de pensamento interessante, que eu me conecto com essa linha de pensamento e que pode ser que eu seja até cancelado falando isso, mas eu não estou nem aí para cancelamento. Quem me chamou já me aprovou, então não estou nem aí. A linha do pensamento dele é o seguinte: se você está nesse estágio, por exemplo, vamos falar assim, de lama emocional, qual o ganho secundário desse estágio da lama emocional? Eu vou deixar mais claro, vou trazer exemplos. Eu já vi pacientes que não queriam ter alta da UTI. Qual o ganho secundário que ele tem em não querer ter alta da UTI? Perfeito, atenção da família. Ou nem a atenção da família, muitas vezes, é a atenção dos profissionais ali. Que estão ali conversando com ele. Talvez essa pessoa não tenha nem a atenção da família em casa. Então, ele querer ficar na UTI tem um ganho secundário. Então, muitas vezes, a gente vê qual que é o ganho secundário de você ficar nessa lama. Que às vezes você pode estar, de fato, buscando isso. Nós reproduzimos comportamentos. Existe uma coisa chamada ciclo autopoético. O que é isso? Esse ciclo autopoético uma coisa acontece de uma forma na sua vida, essa coisa ela vai tender a continuar acontecendo dessa mesma forma se você não romper esse ciclo. O que é que isso quer dizer? Se eu sou desorganizado financeiramente, eu vou continuar sendo desorganizado financeiramente até eu tomar a zorra da decisão de me organizar financeiramente, porque eu vou repetir o ciclo autopoético. Nós somos, o nosso cérebro ele quer que a gente economize energia. Se esse ciclo autopoético é o ciclo que eu vou economizar energia, eu vou continuar nesse ciclo até eu morrer. Então, é sobre isso. Se você tem, de fato, problemas com ansiedade, enfim, busque ajuda, mas pense em qual é o ganho secundário nisso aí. E você tem autoridade para falar isso, porque você viveu isso, né? Perfeito. Você viveu isso. Então, você está falando principalmente pela sua vivência e experiência de vida. E aproveitando, Matheus, você trouxe aí sobre estar em uma posição de desconforto e tomar uma decisão. Você sempre foi um cara muito ativo no digital, sempre foi muito ativo de expor seus desafios, né? Um cara que faz lives, faz mentorias e sempre esteve muito ativo no digital. E ultimamente eu estou vendo você um pouquinho mais off. Teve algum motivo? Teve algo relacionado a tudo isso que a gente está conversando? Perfeito, ótima pergunta. Eu vejo o digital como uma máquina de escala de negócios, né? Então, diferente da maioria das pessoas que veem digital apenas como consumo, eu vejo o digital como produção. E eu cheguei a um determinado momento da minha vida em que eu vivo muito sobre contexto, em contextos, né? Então, no contexto, há mais ou menos 3 meses atrás, naquele momento da minha vida, eu percebi que o digital já não estava escalando tanto mais o meu negócio. Já não estava fazendo mais sentido, porque o meu negócio do posicionamento como treinador financeiro. Naquele momento da minha vida, estava fazendo muito mais sentido eu dedicar energia a outra área,
também tem a ver com finanças, mas dedicar mais energia ao mercado financeiro. E eu falo também sempre que prosperidade é você ser desapegado. Eu vejo que muitas pessoas não tomam decisões falando, meu Deus, eu construí isso tudo até aqui, mas eu vou sair disso aqui agora? Como eu já tive uma experiência de conversar com uma colega, ela fala, Matheus, você é tão novo, você se formou em quanto tempo? Já vai sair da fisioterapia? Eu falei, o que é que tem? Exato. É melhor sair ou continuar na fisioterapia reclamando? Então, prosperidade é ser desapegado. E naquele momento da minha vida não estava mais fazendo sentido. Eu dediquei energia ao digital. Então, eu fechei o projeto Próspero, parei de me posicionar, comecei a dedicar energia em outras áreas. Só que aí agora eu estou entrando em um novo ramo de negócio, que é no ramo da inteligência artificial. Eu vou precisar do meu posicionamento digital novamente para poder impulsionar meu negócio e escalar meu negócio. E aí eu vou voltar para o digital. Estou voltando. Então, tudo é questão de estratégia. Inclusive, eu vejo que muitas pessoas, sendo balizadas pela dicotomia do sucesso e do fracasso, eu percebo que essas pessoas elas não têm estratégia. Porque não existe sucesso nem fracasso, só existe resultado. Se você não teve o resultado que você... Não existe nem sucesso nem fracasso. Só existe resultado. Se você não chegou ao resultado que você queria, não é um fracasso. Só significa que as estratégias que você usou foram estratégias erradas. Legal. Muda a estratégia. Então, naquele momento, estrategicamente, foi mais importante para mim sair do digital. Porque não estava fazendo sentido. E agora, estrategicamente, para eu impulsionar o meu negócio com inteligência artificial, inclusive você que está assistindo aí, gestão financeira é um pilar importantíssimo para você, de fato, alcançar a prosperidade financeira. É a base, né? Você saber gerir o seu dinheiro. Não só buscar querer mais, que é importante também, mas se você só busca sem gerir, perfeito, é correr contra o vento, como diz Salomão. Perfeito. Né? Então, você que tem dificuldade com gestão financeira, eu criei a Finanzap, que é uma inteligência artificial ligada ao seu WhatsApp, que você manda fotos, você manda áudio, você manda texto, informando o seu gasto. A inteligência artificial capta seu gasto e já manda para um painel, e você tem acesso a esse painel com todas as informações, com números, com gráficos, e vai facilitar muito mais a sua visão financeira de como é que está a sua situação ali, e vai gerar dados para você, para que a partir desses dados você tome decisões inteligentes. Então, tanto com pessoa física quanto pessoa jurídica, também tem essa inteligência artificial para empresas. E aproveitando, a gente estou dedicando bastante energia agora para essa questão da inteligência artificial. Se você tem alguma empresa, se você tem algum negócio que precisa de atendimento no WhatsApp e você tem funcionários atendendo, você já está ultrapassado, você está deixando dinheiro na mesa. A inteligência artificial faz tudo isso para você. Atende, vende de madrugada. Seu funcionário não está trabalhando de madrugada. A inteligência artificial trabalha 24 horas. Então você está deixando dinheiro na mesa, está deixando de fazer vendas porque você não tem um atendente de inteligência artificial. E aí agora eu estou voltando para o digital, colocando muita energia, muita força por conta desse meu novo projeto. Acabou então preencher planilha. Não precisa mais preencher planilha. Se você preenche, você está atrasado. Nossa, mas você está na frente da maioria dos brasileiros. Não deixe de preencher, se funciona assim para você. Mas eu digo que você vai otimizar tempo. Eu preenchi a planilha toda segunda-feira, hoje inclusive, a segunda, é o dia que eu faço a reunião de família com minha esposa. Eu demorava uma média de 30 minutos na reunião de família, por conta para analisar, preencher a planilha, analisar os dados, tomar a decisão da semana. Hoje nossa reunião tem menos de 10 minutos, porque já está tudo lá. A gente senta, olha, não, essa semana nosso alvo é esse, é X, pronto, define meta. Já foi. Isso. Então, otimizando o tempo. E serve desde o recém-formado para quem... Quanto antes você começar a gerir seu dinheiro, melhor. Por quê? Você vai tomar melhores decisões. Você não vai precisar, quanto recém-formado, por exemplo, buscar 3 empregos em hospital. Exatamente. Entendeu? Se você tem 2 empregos, ou se você tem um emprego e atende a domicílio, você gerindo bem seu dinheiro, você consegue tomar decisões inteligentes e sair dessa corrida dos ratos aí. E se você não dá um destino ao dinheiro, o dinheiro vai te dar o quê? Um destino. Vai dar o destino, exatamente. E geralmente não é um destino bom. Com certeza. Então ele tem que ser seu servo
Com certeza. E não seu senhor, né? Ele é um ótimo servo e um péssimo senhor. Um péssimo senhor, exatamente. Galera, passou tão rápido. Turma, passou tão rápido esse podcast. O podcast 4, Fisioterapia e Carreira. Hoje recebemos o Dr. Matheus Freire, treinador financeiro, que trouxe aqui insights maravilhosos. Com certeza você, o Doflex agora que você tomou lá no início, vai fazer efeito, vai aliviar a sua dor de cabeça. E é importante que você durma refletindo sobre tudo que a gente falou aqui. Recebemos também o nosso co-host, o estudante de fisioterapia, Matheus Ferreira. Suas palavras. Foi muito bom, viu? Eu acho que virou chaves na cabeça do estudante, do recém-formado, de todo mundo aí. Acho que sua fala, como eu falei, vem para preencher uma lacuna que a gente tem, de que acho que na universidade, na educação em si, a gente não aprende, né, sobre como gerir nosso dinheiro, e isso acaba, enfim, tendo um fim da sobrecarga, da busca incessante pelo dinheiro e não aprender a gerir seu dinheiro, né? Então, acho que você cumpriu um papel fundamental aí no preenchimento dessas lacunas e foi, assim, uma honra estar aqui hoje fazendo parte dessa mesa com vocês dois aí. Matheus, considerações finais? Maravilha, que bom que a minha passagem aqui não foi uma passagem em vão, e que bom que, como eu falei, pelo menos eu saí daqui com a missão cumprida, que é fazer a diferença. Você já me deu esse feedback, já fez a diferença aí na sua caminhada, então já saiu daqui de cabeça erguida, e espero que faça sentido também para outras pessoas, e pensem nisso, pensem que vocês são muito melhores e capazes de chegar muito mais longe. Não acredite nessas historinhas que ficam contando aí, não. Você sim é capaz, você tem um poder divino aí dentro de alcançar e fazer tudo o que você quiser, só depende de você. Se você ficar contando historinha e ficar de mimimi, você não vai chegar lá onde você quer. É possível. Estamos aqui, passei a minha história aqui, você vê Pablo, Matheus futuramente, mas com certeza tem história de vida, de superação, então é possível. E lembre-se sempre, prosperidade é tomar decisões. Vamos aproveitar, eu quero pedir já a Henrique aí da produção para poder colocar os nossos patrocinadores. Queria colocar primeiro, Henrique, a da pós-graduação Farese, se puder adiantar um pouquinho, da pós-graduação Farese, onde a gente fala, né, a gente capacita especialistas, né, formamos especialistas em terapia intensiva, na área hospitalar, com ênfase em terapia intensiva, mas não treinamos somente técnicos, mas treinamos também profissionais que vão desenvolver habilidades e têm uma ideia do mercado de trabalho, direcionamos a carreira para que ele não saia amador, ele saia mais maduro para o mercado de trabalho e tenha muito mais consciência do potencial que ele tem como profissional. E eu quero passar um vídeo que mostra duas alunas da pós-graduação Farese que elas mudaram a mentalidade e perceberam que elas tinham um potencial grande e dentro da pós-graduação, elas entraram no mercado de trabalho em um hospital e nesse hospital elas conseguiram fazer uma nova renda através de uma empresa que elas abriram, a empresa de atendimento domiciliar. E olha só que interessante, pode falar. O diferencial que a Farese tem em relação a crescimento de carreira. Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma pós e ia ter uma ideia de abrir uma empresa, uma rede social para divulgar. Eu ia me posicionar em relação ao meu atendimento, cobrar uma avaliação que a gente não cobrava, né, mano? Então isso tudo a gente aprendeu lá. Desde então, há quase um ano, né, a gente vem crescendo profissionalmente, abrindo nossa mente para sair daquela situação da fisioterapia somente fechada, ser a nossa pós-hospital e a gente fechar nossa mente para isso. Mas pelo contrário, nós expandimos, né, resolvemos abrir nossa empresa, as aulas que o Pablo trouxe na questão do marketing pessoal, de construir um currículo, de como se posicionar perante as redes sociais, isso agregou muito e hoje a gente abriu uma empresa de atendimento domiciliar, onde a gente está, cada dia a gente está investindo em material, investindo em divulgações. A Fernanda já trabalha na área, eu estou iniciando, né, na área de hospital, mas a gente está com esse foco aí de não ficar somente fechado no hospital e abrir mesmo, ampliar os horizontes aí da fisioterapia. Então são alunas que expandiram a consciência e tomaram decisões que impulsionaram a sua carreira, né? Temos também a Núcleo Fisioterapia e Saúde,
que é uma empresa de atendimento domiciliar especializado. Essa empresa, nós levamos a clínica para a sua casa, então você não precisa adquirir nada. Profissionais especialistas, comprometidos com o resultado. Então você sabe a data que você entra, o planejamento terapêutico e o dia da alta. Então não tem enrolação, é resultado de fato. Além disso, a Núclea Fisioterapia e Saúde está trazendo 2 novidades. Primeira novidade é que nós somos a primeira clínica de exames fisioterapêuticos, exames e testes fisioterapêuticos do país. Então, se você é profissional e tem clientes, atendimento domiciliar, e você não tem equipamentos de avaliação, por exemplo, avaliação da força muscular inspiratória, oximetria noturna, espirometria, entre em contato com a gente, que nós iremos avaliar o seu paciente, te entregamos o relatório com diagnóstico fisioterapêutico e você segue com tratamento, com certeza aí agregando muito mais valor e aumentando sua remuneração diante desse paciente, que é paciente particular, se você atende. Então não deixe de entrar em contato com a gente, porque com certeza vai agregar muito valor ao seu negócio. O segundo produto é a mentoria Start, que também é para você, fisioterapeuta recém-formado ou até estudante que quer entrar na profissão de forma mais madura, quer acelerar, o próprio nome já diz, acelerando carreiras. Você que quer acelerar a sua projeção profissional com dicas, com conhecimento de quem já passou por uma trajetória na profissão já há 13 anos e que estuda muito sobre a profissão, sobre o que o mercado de trabalho exige do profissional. Essa mentoria entrega tudo isso para você. Temos mais alguma coisa? Só fazer um adendo aqui, pode ser? Pode, claro. Dá um bônus pro pessoal que entra aí a partir desse episódio aqui na mentoria. Vai aprender sobre gestão, fazer mais dinheiro e como investir esse dinheiro. Pode dar esse bônus aí. Opa, agora parceria fechada aqui agora. Show de bola. Tá vendo aí? Então, já entra em contato com a gente, o QR Code ele vai colocar aí na tela. Já entra em contato que com certeza sua profissão, o seu nível de consciência vai expandir e você vai acessar aí o próximo nível profissional também. @CalmonPablo, segue a gente. Podcast Fisioterapia e Carreira lá no YouTube. Seu Instagram. Matheus Ferreira. E Eu, Matheus Freire. Mas o Matheus é sem H, viu? Toda honra e toda glória seja dada ao meu Senhor Jesus. Vamos para cima.